Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, que faz algo que todos os músicos deveriam fazer, terapia, vamos discutir qual. Natália Matos, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean, obrigada pelo convite. Prazer inenarrável tê-la aqui. Como foi a viagem até Cotia? Foi boa, tranquilinho, só um pouquinho de trânsito. Só um pouquinho de trânsito. Quanto tempo deu? Deu 1h40, mais ou menos. 1h40. Rapidinho. E para quem ainda não lhe conhece, quais hoje são as suas atividades profissionais /musicais? Bom, hoje eu atuo principalmente como musicoterapeuta, né? Então eu atuo em atendimentos de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, basicamente, eu trabalho com isso hoje em dia. Essa é a minha atividade. O que para quem nunca ouviu falar de musicoterapia, o que exatamente é musicoterapia? Bom, a musicoterapia, ela é o uso da música e de elementos sonoros musicais para promover a saúde para o ser humano, né? Então, a musicoterapia, como a psicologia, ela tem abordagens, né? Que são de vários teóricos que foram criando as suas linhas de abordagem, né? E de aplicação para os mais variados públicos, né? Então, a gente tem musicoterapia voltada para vibroacústica, que estuda um pouco sobre as vibrações das ondas sonoras e os efeitos no corpo humano. A gente tem a neurológica, que é mais ou menos a área onde eu trabalho, que é neuroreabilitação, desenvolvimento de habilidades em crianças com atraso, recuperação de habilidades em pacientes que tiveram um AVC, por exemplo. Então, a gente usa de atividades musicais para desenvolver, para essa estimulação do cérebro mesmo. Tem a musicoterapia analítica, que é um trabalho mais de saúde mental mesmo, onde o cliente ele vai para realmente trabalhar questões da vida dele, né? Questões pessoais. E aí ele trabalha muito com improvisação, trabalho com canções, né? Composições. Então aí a gente vai mais para esse lado. Então é uma área que abrange assim, os mais diversos públicos. Eu tenho uma amiga que atua com crianças surdas, para você ter uma ideia. Com musicoterapia. Com a musicoterapia. Então é uma área que aborda os mais variados públicos na utilização da música para promover saúde e desenvolvimento. E você falou que usa diversas ferramentas. Na sua prática hoje, por exemplo, que tipo de ferramenta que usa para ajudar crianças a se desenvolverem ou em outros cenários? No trabalho com crianças, a gente usa muito das abordagens, nas técnicas, né, na verdade, da educação musical. Porém, o objetivo é diferente, né? Então, quando você vai dar uma aula de musicalização, sua intenção é ensinar música para a criança, que a criança adquira, né, o conhecimento musical, a capacidade de realizar ritmos, precisão rítmica, afinação, para que ela produza música. E na musicoterapia, não. Nosso objetivo é, por exemplo, com uma precisão rítmica, nós estamos trabalhando que essa criança se concentre numa atividade. Nosso objetivo é que ela tenha um controle motor, que ela consiga realizar uma atenção compartilhada, porque tem crianças que têm uma grande dificuldade de olhar o que o adulto está fazendo e repetir. Então, o nosso objetivo é de desenvolver habilidades que ela vai usar na vida diária, não de aprender a música. Né? Não, a gente não está querendo que essa criança... Aprender a música é um efeito colateral. Exatamente. Então, o objetivo, as técnicas são bem parecidas, mas a visão do profissional e o objetivo do profissional são diferentes. E anteriormente, a sua formação é violinística, certo? Isso. Como que do violino caminhou para a musicoterapia? Bom, eu estudei, né? Comecei com 13 anos a tocar violino, então eu comecei no Conservatório de Tatuí, onde eu estudei até meus 16 anos, mais ou menos. Com 16 anos, eu passei na estadualzinha, então eu vim para São Paulo, comecei a fazer aula com a Cecília Guida. Toquei aqui em São Paulo, né, em algumas orquestras jovens, né, no Instituto Bacarelli, em Guarulhos. Foi lá que você conheceu a Nana no Bacarelli? Foi lá que eu conheci a Nana, exatamente. Então, e aí, quando, mais ou menos em 2000 Ai, amiga do céu, agora perdi nas datas. 2008.
2008 que eu te conheci. 2012 eu fui pra... 2010, 2012 eu fui pra Europa, fui morar em Viena. Eu fiquei 2 anos morando em Viena, me preparando para entrar pra universidade, né? Lá eu fazia aula na Johann Sebastian Bach, Musikschule. E aí, enquanto eu estava lá... E você fala alemão, então? Eu falo. Já esqueci bastante coisa que faz... Mas quando nós chegamos a ir de novo, né? Quando eu me casei, e vai voltando, né? Conforme você tá lá. Mas assim, hoje você me manda falar alguma coisa de alemão, eu já me enrolo inteira. E aí, quando eu tava lá, eu observava muito o nível técnico, né? E eu tinha muita dificuldade para fazer prova. Eu tinha muita dificuldade, para avaliar, sabe? Para ser avaliada. E eu comecei a me questionar se eu queria isso mesmo, sabe? Se era para esse lado que eu queria ir. Porque era uma coisa que, para mim, meu emocional mesmo não comportava esse estar sendo avaliado constantemente, né? Numa carreira profissional como músico, né? Tá sempre ali tendo que estar com a técnica em dia, aquela coisa, né? Da avaliação constante, que a gente sabe que é uma pressão muito grande. Para as pessoas que têm profissões que não tem esse tipo de performance, é difícil entender, porque um exemplo que eu gosto de dar é assim, por exemplo, você estuda para ser contador. Você vai lá, faz a faculdade, você aprende... Claro, você tem que ter alguma atualização da legislação de contabilidade, das coisas, mas no geral, se você para de exercer por um tempo, você não perde completamente essa habilidade. Sim. Você volta, você vê quais são as novas regras e volta a fazer. Sim. Se a gente para por uma semana que seja... você não consegue mais estar no mesmo nível. E não é que você vai recuperar muito rápido. Com alguma velocidade, claro, mas não é... deixa eu ler aqui quais são as novas regras. Pronto, agora eu sei. Não, exatamente. E, assim, até mesmo na musicoterapia era uma área da ciência, né? Porque são estudos que vão surgindo, né? Cada vez mais. Mas é como você falou, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, mas não é aquela coisa, nossa... Não tem alguém te avaliando. Exatamente. Se você está apta a continuar na profissão. Exatamente. A gente tem, assim... A gente vai trabalhar com pacientes, a gente... É lógico que é exigido um resultado, né? A gente precisa explicar o que a gente está fazendo, qual o objetivo, se deu certo o porquê, se não deu o porquê também, mas é uma coisa que a gente tem um tempo, não é assim imediatista. Você tocou, tem que estar perfeito. Não. Você tem um tempo para fazer o seu processo terapêutico, né? Você passa aquela criança 6 meses, né? Para daí você dar um retorno para os pais, explicar para os pais o que foi feito, o que você conseguiu fazer, não conseguiu. Então, para mim era muito, assim, né? E eu já conhecia algumas coisas de musicoterapia, já tinha visto alguns estudos sobre essa questão da neuroplasticidade, sobre habilidades de pessoas que tiveram AVCs, que tiveram algum tipo de trauma, né, cerebral e perderam habilidades, por exemplo, de marcha, habilidades motoras, e quando entravam com a música, conseguiam, por exemplo, bater um pé junto com a música. Então, que outras áreas do cérebro, né, elas conseguem realizar as mesmas atividades, só que com música, né? Então, assim, uma habilidade que antes sem música, aquele paciente, aquela pessoa perdeu, quando você acrescenta a música no contexto, a pessoa consegue realizar. Nossa, eu lembro de uma pesquisa que, se eu não me engano, foi feita aqui na USP, São Paulo. Eu não vou saber dizer o nome, me perdoe, mas era algo do tipo... Foi uma pesquisa feita com pacientes que tinham perdido... ou completamente, ou quase completamente a mobilidade. Então, pessoas, por exemplo, paraplégicas ou tetraplégicas. E que, usando determinados ritmos fortes, com instrumentos de percussão, o cérebro voltava a mandar sinais para os lugares onde havia perdido a locomoção. Ou, eu não sei se era realmente paraplégicos ou tetraplégicos, ou pessoas que perderam temporariamente o movimento. Mas eu lembro de ter escutado isso e ter ficado assim, caramba. É porque daí os neurônios, geralmente quando é uma questão assim, é uma questão cerebral. Se é uma questão mais de medula, de nervo, que desce, aí eu não saberia te dizer se realmente funciona dessa forma. Mas quando é neuronal, a gente tem milhares de neurônios que ficam ali, né? E muitos deles, quando você estimula de uma certa forma, ele é como se, falando muito a grosso modo, né, para se entender, um neurônio ele assumisse o papel do que foi danificado.
Então, ele passa a realizar aquela habilidade, aquele movimento, aquele comando no lugar daquele que foi danificado. Isso chama neuroplasticidade, né? E isso daí, com a música, isso acontece muito, né? O fazer musical, ele é muito complexo. A gente parando para pensar, a gente, quando vê, assim, uma criança cantando e batendo palma, a gente não para imaginar quantos processos estão acontecendo no cérebro daquela criança. Ela tá ouvindo a música, ela tá tendo um controle vocal de reproduzir o que ela está escutando, tanto ritmicamente como melodicamente, e ela também tá realizando um movimento motor de bater palma, né? Dentro de um ritmo. Quando a gente fala em pessoas típicas, isso é natural. Mas quando são pessoas atípicas, é muita coisa acontecendo ali, né? Então, são comandos complexos. E a música mexe com vários, né? Comandos motores, cognitivos, ao mesmo tempo. Isso que enriquece o momento ali terapêutico. E você começou a pensar nessa questão da musicoterapia lá em Viena. Isso. Teve alguma coisa específica que aconteceu que você... Ou uma cadeia de eventos que falou, não, eu vou fazer musicoterapia por causa disso? Na verdade, foi por conta mesmo de eu estar naquela dinâmica, né, de estudo intenso, né, para ser avaliada. E eu tava me interessando já por alguns estudos que eu tava lendo, eu tava achando interessante. Eu falei assim... Eu vi que para mim não estava mais fazendo tanto sentido, né? Eu ficar naquela questão de estudar, né? Sendo que me fazia mal, né? Chegava na hora de avaliar, eu tinha dor de barriga, eu ficava com dor no corpo, eu tinha uma ansiedade terrível, assim, eu passava muito mal. Assim, quando eu saía da sala de avaliação, parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu tinha dores físicas, assim. Caramba. Eu passava muito mal. E eu também via que tinha muito, assim, tinha perdido um pouco a razão, a música, né? Eu ia assistir um concerto, eu assistia de uma forma avaliativa também. Avaliando a técnica daquela orquestra, avaliando, né, a performance daquele músico. Eu não conseguia me desligar e aproveitar e ouvir, né, o sonoro, ter aquela apreciação artística. E aí eu falei, nossa, né, existem outras formas da música fazer, não que uma sala de concerto não faça bem, lógico que faz. O público ali, eles estão, né, não é terapia, mas é terapêutico, né? Eles estão tendo ali insights, eles estão vivenciando, né, várias questões. Mas quando você direciona a música nessa intenção do cuidar, é muito... pra mim, sou suspeita, né, pra falar. Mas é muito mágico, assim, né? É uma coisa que é muito impressionante você ver como, às vezes, uma coisa muito simples, né? Atirei o pau no gato traz, assim, ganhos imensos para uma criança, né? E que não precisa ser uma sinfonia, né? Então, que a música em si, até no seu formato mais simples, ela é edificante, né? E ela pode trazer muitas melhoras para as crianças, para o público para o qual ela está sendo direcionada. Uhum. E o violino, por que o violino, quando você iniciou na música? Olha, eu tinha 9 anos quando eu falei... Meu pai diz que quando eu tinha... Eu não lembro. Ele fala que quando eu tinha 9 anos eu falei que eu queria tocar piano. Aí ele falou assim, onde é que eu vou pôr um piano? Não cabe aqui. Daí eu falei, então eu vou tocar violino. E aí fui pro violino. Foi tipo a sua segunda opção, não tem piano, então violino. Foi mais ou menos isso. Diz ele, né, que foi assim. Mas eu não lembro, porque eu escolhi muito novinha. Eu tinha 9 anos e eu comecei em Sorocaba. Mas assim, na época, não tinha muito professor. Eu lembro que o meu professor, ele era cellista, na verdade. Não era nem professor de violino. Mas já é melhor do que um saxofonista. Né? Não chegou tanto, mas era um violoncelista, assim. Então, o começo foi meio truncado, assim, né? Até eu achar Tatuí e ir pra Tatuí, né? Foi meio tumultuado. Mas eu não me lembro, assim. Falar bem a verdade, eu não me lembro. Desde muito novinha, eu já gostava de música. Com uns 4 anos, meu pai me colocou numa aulinha de teclado, assim, era uma cidade pequena, né? Então, tinha uma escolinha de música ali que tinha uma professora que dava aulinha de teclado e ali, né, eu fazia minha aulinha de teclado muito novinha. Cantava em coral da escola, então eu sempre tive uma vivência musical
bem movimentada, assim, eu gostava muito. E os seus pais têm alguma relação com música? Não, meu pai foi estudar violoncelo, ele já tinha mais de 40 anos, porque ele ia me assistir nas orquestras e falou, eu vou tentar. E aí ele tinha como hobby, assim. Ele começou a estudar violoncelo, aí ele trabalhava no meio corporativo, então ele chegava do trabalho, ele ia lá, sentava com o violoncelo e ficava estudando. Enquanto você ainda morava ali? Quando eu ainda morava ali. Que gostoso, vocês faziam duetos assim juntos? Tocava junto, né? Na época eu frequentava a igreja com eles, tocava na igreja também, né? E ele tocava numa orquestrinha que tinha num conservatório, Batista Julião, lá em Sorocaba. Eu não sei se esse conservatório ainda existe lá. Mas só tinha criançadinha e ele. E ele lá tocando também, né? E ele gostava, assim, pra ele era terapêutico, né? Era um hobby que ele gostava. Isso é uma coisa interessante. Existem, e é uma das coisas que a gente trabalha até no Violino. A produção, ela pediu pra eu avisar que tem episódio novo segunda, quarta e sexta. Às 10h43 da manhã. Não percam. Não percam. Episódio novo aqui de podcast toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Quem é membro, inclusive, tem acesso antecipado aos episódios. Então, se você quiser ter acesso antes aos episódios, antes de todo mundo, considere ser membro. Como que faz pra ser membro, produção? Como que faz? Eu esqueci. Tem um botão escrito ser membro, ela falou. E aí, se você não tá achando esse botão ser membro aqui embaixo, você toca no link do canal, vai entrar na página do canal e vai ter lá um Seja Membro. E aí você pode ser membro e ter acesso antecipado. Continuando o que eu ia falar, acabei lembrando. Tem muitos projetos de conservatório e orquestras e projetos de orquestra para crianças e adolescentes. Mesmo que não queiram ser profissionais ainda. Eu não vejo a mesma coisa para adultos. Não tem. Eu tava conversando isso com um colega esses dias, e tá tendo uma busca, né? Uma busca gigante de adultos que querem aprender. Sim, olha, fiz o que você mandou eu não fazer. Não, tá vendo? Depois a gente conversa. Tá brincando. Eu tinha uma aluna que ela morava em São Paulo, né? E eu dava aula pra ela de violino. Isso antes, quando a gente tinha acabado de casar, eu acho, né? 2017, mais ou menos. O marido dela tá aqui, gente, aqui no bastidor. Ele é a minha produção. O Jean tem a dele, eu tenho a minha também. E ela, assim... E aí, isso pra gente que estudou música profissionalmente também é um negócio que a gente tem que lidar em terapia. Porque o que acontecia? Essa aluna, ela queria tocar Viva la Vida. Ponto. Né? E aí a gente que estudou instrumento profissionalmente, né? E métodos, e Sevcik, e Flash, e vamos lá, e Kreutzer. Ela não queria fazer escala, né? Ela não tinha paciência, ela era uma empresária, né? Então, ela queria tocar Viva la Vida. Né? Então, a gente ter esse manejo, essa criatividade de trazer exercícios, né? Que sejam escalas, mas ela não perceba. Que ela não perceba, exatamente, talvez no ritmo do Viva la Vida, para ela já achar que tá tocando Viva la Vida. E ali modificando de uma forma que ela se interessasse, né? E conseguisse ali trabalhar também os interesses dela no instrumento. E isso, às vezes, para os músicos profissionais é um pouco complicado. De entender que o adulto ali que quer entrar como um hobby... Ele não vai querer seguir ali a nossa linha, né, de estudos, que a gente precisa ser um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais permissivo, talvez, né? E nesse caso, até com crianças, na verdade, porque nem toda criança é igual a gente que já queria tocar numa orquestra. Sim, às vezes a criança só quer, ela tá ali porque o pai mandou. Sim, mas ainda com a criança a gente tem uma facilidade que a criança ainda está inserida num contexto escolar do qual ela já está acostumada de que eu preciso fazer isso para chegar em tal lugar, eu preciso fazer aquilo, né, para ganhar tal coisa, tal. O adulto não, você tá ali para simplesmente intermediar um sonho daquela pessoa, né? Então qual que é o sonho daquela pessoa? É tocar Viva la Vida ou é tocar o Max Bruch? Então, você tem que conduzir ali. Você não pode tentar entrar com técnicas, não é nem a mais, que a pessoa não vai aceitar. Se a pessoa tá aceitando, ok, taca-lhe pau, né? E se você for colocar qualquer coisa, que ela entenda que é no caminho daquilo que ela quer fazer.
Mas tá tendo uma busca grande de adultos que querem começar instrumentos, porque sempre tiveram o sonho de aprender e não acham professores. E, inclusive, ó, se você é um desses adultos, a gente tem um passo a passo completo para aprender violino, sabia? Olha que chique. Tá no link da descrição aqui, um passo a passo completo para você adulto que quer aprender violino desde o zero. Ou seja, você não precisa nem saber nada, que a gente ensina tudo o que você precisa. Até escolher o instrumento se você não tiver instrumento. Tá vendo? Então, é só para acessar esse passo a passo, é só tocar no link. Tá? Tecnologia ajudando também, facilitando o acesso à informação, Quando já pensou na nossa época, falar em aprender online? Imagina. Que online? Não tinha online. Não, Na minha época não tinha online. Como que você escutava as gravações quando você começou a estudar? CD. Mas como você achava os CDs? Meu pai comprava muitos CDs, né? Tinha na época da internet discada que nós largava a internet ligada ali a noite inteira pra baixar. Mas não baixava uma sinfonia, gente. Pra baixar uma música de uma boy band de 3 minutos. 3 minutos demorava uma noite quase. Ou era a minha internet discada, que era muito ruim. Não, a minha era ruim também. Era ruim? Era bem ruim. Imagina uma sinfonia. Como é que você baixa uma sinfonia? Né? Então, assim, meu pai, ele comprava bastante CD. Ele vinha muito para São Paulo, então às vezes passava numa livraria Cultura e comprava CDs, exatamente, comprava CDs e era CD que eu ouvia. CD. Acabaram com a livraria Cultura. Eu vi, triste, né? Muito Fiquei triste. bem triste, passeava muito lá, adorava. Muitas das gravações eu escutava lá, eu ia lá pra escutar. Isso, tinha o foninho, verdade. Tinha outra Você também. pegava o CD, bipava o código de barra e no fone você conseguia escutar um trecho do que você quisesse escutar. Tinha uma que era embaixo ali da Paulista, embaixo da Casper. Tinha uma livraria. Você lembra, Amanda? Embaixo da Casper, que tinha uma livraria, que tinha um monte de CD também pra ouvir. Não me deixe velha sozinha aqui. Tinha. Embaixo da Casper, lá na Paulista, que eu ia lá escutar CD com o nosso querido Enoque e com o Ney. Ia. Caramba. Ia. A gente ficava lá a tarde inteira. Saía da casa da Cecília, passava lá e ficava ouvindo. Caramba, Cecília Guida, que é uma grande professora de violino brasileira. Sim. Aliás, ela não é brasileira. Ela é argentina. Ela é argentina. Mas eu lembro, e aí quando eu fiquei sabendo, quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, do fim da Livraria Cultura, eu fiquei assim... E é bem recente, né? Faz, sei lá, 4 meses talvez. Sim. Caramba, que doido. E os métodos, como você achava? Os livros? Xerox. Xerox do Xerox do Xerox, que ainda tinha anotação de um monte de gente que passava. E aí como você sabia qual que era o arco novo e qual que era o arco que já estava escrito? Porque o novo tava de lápis, o escrito tava no Xerox. Mas ó, Cecília tinha os métodos pra nós xerocar. Não pode falar isso? Pode. Cecília tinha os métodos para nós. Hoje em dia, não, com o arco dela. Você que inventasse de trazer método xerocado com o arco dos outros lá que você ouvia. Mas cadê o meu? Ela falava. Cadê? Quem que te deu isso aqui? Quem que te deu? Não, já falei pra você, tem que pegar com os meninos. Tem que pegar com os meninos. Daí a gente ia atrás do pessoal pra tirar cópia da cópia da cópia. Porque a cópia deles era a cópia de outro menino que tinha tirado de outro menino que lá nos primórdios tinha tirado da cópia dela. Porque o dela só saiu de casa uma vez, que foi pro primeiro. Agora todo mundo tira Xerox da Xerox. Exatamente, era assim que fazia. Lá no tempo dos Incas e dos Maias, né? E pensar que hoje você vai lá imslp.org e baixa a edição que você quiser. Nossa, das que tem disponível, né? Muito bem. Ainda bem, né? Quando eu tinha que baixar método, meu professor, que meu professor não tinha, porque meu professor tinha tudo de cabeça praticamente, tinha pouca coisa que tava com ele, ele falava pra eu ir no Emule. Lembra verdade! Nossa! Que gatilho nostálgico! Verdade! Era um programa, não sei se existe ainda, do burrinho, que é de torrent. E você ficava lá e deixava a noite inteira baixando. E aí você conseguia achar os Sevtics da vida e as coisas.
Que aí, pra quem não sabe esse tipo de programa, basicamente funciona assim. Eu tenho esses arquivos no meu computador. E aí eu falo que eu quero compartilhar eles com o mundo. E aí eu falo pra esse programa, ó, quero compartilhar esses arquivos aqui com o mundo. Ou você pode falar tudo que tá no meu computador, pode compartilhar com o mundo. E aí, uma outra pessoa vai pesquisar, tipo um Google, e vai ver o que tem disponível, mas é do que outras pessoas estão disponibilizando. E aí, estão disponibilizando... Uma pessoa está disponibilizando o Septic Opus 2 Book 3. Aí eu clico lá para baixar. Vai baixar na mesma hora? Não, porque a outra pessoa que está com esse arquivo no computador precisa estar com o computador ligado. para poder fazer essa transferência. Então era basicamente... Quase sinal de fumaça. Quase sinal de fumaça. Era. E aí, quando você via assim, nossa, tem 30 pessoas que tem esse livro na máquina, então aí ia ser rápido, provavelmente. Cara, que doideira. E você conseguia esses métodos e você começou estudando em Sorocaba. Como foi essa transição para ir pro Conservatório de Tatuí? Porque já é para quem quer levar mais a sério. Isso. Aí em Sorocaba teve uma época que eu não lembro, eu era muito novinha, eu não lembro como minha mãe achou uma professora que era violinista, né? Já é melhor. E já era melhor. E aí ela que me direcionou. Falou, vai fazer a prova em Tatuí. E em Tatuí a gente já tinha uma facilidade, porque em Tatuí tinha uma boa biblioteca. Então a gente conseguia tirar alguns xerox da biblioteca. Então aí já tinha essa facilidade. Ainda tem, né, a biblioteca lá, tudo, mas lá a gente tinha essa facilidade de ter o material ali, a gente conseguia diretamente na biblioteca. E aí foi dessa forma, aí essa professora me direcionou, eu fiquei lá em Tatuí por uns 4 anos aproximadamente, e aí eu achei que era hora de sair. Mas quando você foi pra Tatuí, já foi na intenção de vou levar isso aqui mais a sério? Não, eu tinha 11, 12 anos, não tinha muita noção. Okay. Né? Eu fui porque eu gostava e fui. Foi a trajetória toda, assim, foi muito instintiva, as coisas foram conduzindo umas às outras. Eu acho que quando eu parei mesmo pra falar, não, vamos lá, vamos estudar pra tentar levar pro lado profissional, foi quando eu tinha os meus 15 anos que eu falei, não, então eu vou fazer a prova em São Paulo agora, pra ver se vai. E aí eu fui. E assim, foi o melhor teste da minha vida, porque eu não tinha noção de onde eu tava me metendo. Não sabia quem eram aquelas pessoas na Não, banca. eu não tinha noção de nada, assim. Então eu fui despreocupada, despretensiosa. E depois, né, que eu fui levando a sério, entendendo, né, como era a competitividade ali daquele momento. Na época, era muito violinista, para pouquíssima vaga. Aí que eu comecei a criar caraminhola na minha cabeça. E fui ficando nervosa, né? Foi criando todas as questões de ansiedade pré-performance que eu desenvolvi, Então né? o segredo é, não conheça ninguém. Chegue assim, ó. Meio igual a ginasta que ganhou agora o ouro, a Rebeca, né? Não sei qual. Que ganhou o ouro das Olimpíadas agora. Tem uma entrevista que virou meme aí, que perguntam pra ela até, né? Enquanto sua competidora ali, né, tá realizando a prova, como que é pra você, né? Menina, eu fico pensando em receita, porque eu adoro ver receita na internet. Ela fala assim pra repórter. Então, assim, ela não tá, né, avaliando ali, aprovando. Ela tá pensando na receita, assim, né? E aí virou meme, colocava uma carinha dela, assim, falando assim, 2 ovos, um copo de leite, um copo de farinha. Porque ela não tava, né, criando essa ansiedade ali na cabeça. Então, foi quando eu vim pra São Paulo que daí comecei, né, a ficar mais assim... Quem tava na sua primeira banca aqui? Era o João Maurício. Galindo, maravilhoso, virou pra mim e falou, nossa, mas Sorocaba é longe. Como que você vai vir? Porque na época, a bolsa da estadualzinha era R$250. E uma calça para uma jovem de 16 anos já era mais de 600 reais. Então. E assim, não pagava a minha passagem, né? Meu pai que me ajudou, que financiou meus estudos, né? Porque não pagava, né? Eu pagava pra vir estudar, pra vir tocar, pra ter, né? E foi uma ajuda de custo pra comer no amarelinho. Então, na época era no São Pedro, eu ainda luxava porque eu comia uma pizza na Palmeiras. Que já é uma padaria chique ali. Luxava naquela época, esbanjava, comia um pedaço de pizza. E
E aí, foi uma E a pizza escola é gostosa ali do Cavaleiro, maravilhosa. meu Deus. Nossa, até hoje, muito bom. E o João foi, assim, um pai, assim, no meio musical pra mim, porque ele... A estadualzinha, quando ele regia, a gente aprendia tanta coisa. Era assim, eram aulas, assim, os ensaios eram aulas. Ele ensinava pra gente desde o básico, assim, tipo, como se portar numa orquestra, sabe? Do básico, do básico. E ele era muito didático, assim. Ele tinha muita paciência com a criançada, porque na época era muita criançada mesmo, assim, tipo, 14, 15 anos, assim. O mais velho tinha uns 19, 20, era criançada mesmo. E ele era muito didático, ele trazia informação, ele falava sobre as obras, ele contava curiosidades, igualzinho no programa lá da cultura que ele faz, né? Pergunte ao maestro. Ele fazia pra gente e a gente tava ali aprendendo, né? O tempo inteiro aprendendo, não era só, né, tocar. A gente tava aprendendo sobre o mundo musical, né, no geral. Isso é uma coisa que da minha percepção, eu sinto que falta nas orquestras jovens hoje. Eu não sei se tem... Na frente das orquestras jovens, claro, a maioria delas tem excelentes maestros, excelentes músicos, não é essa a discussão, mas pessoas que estão ali ensinando as coisas extra musicais, de profissão, de como você age na profissão, de história, de geografia, o que estava acontecendo naquele momento, Sim. De fofocas musicais. Ele trazia tudo, assim, por que a gente vai levantar em tal hora? Por que não pode bater palma entre movimentos? Por que vocês vão fazer dessa forma aqui? Porque ele explicava tudo pra gente, assim, então a gente tinha até a etiqueta, né, ali de se portar mesmo no palco, era ensinado. Ele ensinava a gente. E naquele momento de Sorocaba, São Paulo, você fazia em quanto tempo? Tinha o Cometa, né? 1h30, 2 horas, quando não tinha trânsito. 3 vezes por semana. 3 vezes na semana eu vinha. E a escola? Eu estudava de manhã e os ensaios eram à tarde e à noite. Então eu saía da escola, pegava o ônibus tipo 12h, chegava às 2 cravado ali no Caetano de Campos, assim, pra ensaiar. Cravado. Descia aquela ladeira ali, ó. Sorte que era descida. Na subida a gente já subia mais relax. Descia rápido. Andando até a Paulista pra pegar McDonald's. McDonald's. Né? E aí, aí eu chegava. Segunda-feira eu ensaiava à noite, aí eu vinha mais calma. Daí na segunda-feira eu fazia aula à tarde de violino pra ensaiar de noite. E como você descobriu a Cecília? Aí essa história é engraçada, porque eu fazia aula de inglês em Sorocaba com uma professora que era casada com um violinista. E esse violinista chegou a vir para São Paulo para fazer aula com a Cecília. E foi ele que indicou. Nossa, então nem foi o conservatório necessariamente? Não foi ele. Não foi o conservatório. Não foi ele. Caramba. Foi ele. E o conservatório, assim, na época, assim, eu tava numa turminha ali, que era, na minha época ali, era um pessoal muito religioso. Então, tinha eu e mais 2, 3 meninas, acho, no curso inteiro de violino. E rolava muito machismo, era muito, assim, chato, sabe? Então, chegou uma hora que eu falei, não, vou sair daqui, não tem condição, sabe? Um pessoal bem religioso, assim, era uma coisa bem chata, assim, sabe? Bem machista mesmo o ambiente. Quase como se a escola de música fosse uma extensão da igreja. Quase. Até mesmo, assim, no tratar dos professores que tinham ali naquele momento, sabe? Então, chegou uma hora, assim, que eu ouvi um desaforo e falei assim, não vou continuar aqui, não tá certo. Esse foi um dos motivos que fez você querer buscar alguma outra professora? Aí que eu fui pra São Paulo. E foi em sequência ou teve um... Foi logo em sequência, porque deu sorte de que foi meio que na mesma época do ano, assim, sabe? E aí eu fiquei sabendo que ia ter teste em São Paulo e fui. Me inscrevi. E como foi chegar lá na casa da Cecília e tocar pra ela a primeira vez? Também foi desse jeito, do mesmo jeito do teste. Eu não sabia, era só uma tinha noção de violino. nada. A professora é muito boa de violino. Mas a Cecília, ela deixava a gente muito à vontade, a princípio, assim. E por ser, na época, era um ambiente muito masculino, né? Tinha muito mais homem do que mulher tocando. E
E aí ela tratava a gente diferente também. Os meninos, ela arrancava o couro. Ela era brava, ela era brava mesmo, sabe? Ela deixava, assim, os meninos chorando. Saíam chorando, né? E... né? Mas com a gente ela já tinha mais tato. Eu acho que ela queria incentivar a mulherada, sabe? A permanecer. E os caras a desistir. Então ela tinha mais tato, assim, com a gente. Ela tinha um cuidado materno, sabe? Ela era muito atenciosa, assim. Então, eu amava. Nossa, foram anos muito bons, nos quais ela foi minha mestra. E de tudo também, porque ela ensinava de tudo pra gente, né? Então, a gente tinha o hábito... Eu não era aluna da escola municipal, mas eu vivia na escola municipal, porque ela fazia questão que a gente ficasse lá. Pra estar no ambiente da Isso, e ela fazia a gente assistir as aulas uns dos outros. Então, assim, era aula, não tinha isso, minha aula é terça-feira, 3 horas da tarde. Minha aula é terça-feira. Você vai lá e você vai passar a tarde lá vendo todo mundo tocar. Todo mundo levar xingo, tudo. Então, assim, as humilhações eram em público. Eu sei bem qual é que é. Mas ela com as meninas, ela tinha um trato diferente. Porque ela via, né, que era uma situação ali onde a gente era minoria mesmo, né? E ela tinha essa visão realmente de incentivar a gente a continuar, a permanecer, a ter essa força de permanecer. Aí agora que já tá mais igualitário, meninos e meninas, pode humilhar todo mundo igual. Tô brincando. Mas agora não humilha mais, né? Agora os professores estão didáticos, os professores estão... Antes não tinha muito esse pensamento, né? No ser humano que está tocando. Era só toca, se vira. Não me interessa como tá a sua cabeça. Era. Se você estiver tocando, é o que importa. Não, mas a gente fala, os meninos saíam chorando. Não é brincadeira. Tinha uns que saíam chorando mesmo. Tinha uns que ela falava de uma forma assim que o pessoal saía realmente bem triste da aula, né? Quem nunca saiu chorando de aula, quem estudou música em grandes escolas no início dos anos 2000, que nunca saiu chorando, que atire a primeira pedra. Exatamente. Com quase qualquer professor, tinha poucas exceções. Sim, realmente, era isso mesmo. Já saiu chorando, professora Amanda? Da aula do Paulo? Nossa, não, de aula de violino, não tô citando o nome de ninguém. Ah, que opa! Né, Paulo? Meu Deus. Ele sabe, ele veio aqui, a gente falou isso pra ele. E como que você... Então você fez aula com a Cecília e tava tocando na estadualzinha. Isso. Simultaneamente. Como veio a história de Viena? Então, a gente foi pra turnê com o Bacarelli. Okay. Não, calma. Como veio o Bacarelli? Fui fazendo teste. Vim pra cá, fui sair fazendo teste em tudo. No que passava, eu ia. E aí, a gente... O Bacarelli já pagava melhor do que o estadualzinha? Isso. Aí, fui pro Bacarelli. Aí, era aquela doideira. Que na época, eu tava na estadualzinha e tava em Guarulhos. Você tocou em Guarulhos também? Tocava, Você menino. tocou no mesmo tempo que eu tocava lá, não? Amanda, me ajuda. Eu acho que não. Ela Será? É uma geração antes da nossa. Antes? Na época tocava o Jefferson, o Everton. É antes da nossa. Eu conheço o Jefferson e o Everton, tocaram comigo também. Tocava Elisa. Aqui eu sou uma geração depois, então não sei. Calma. Que ano foi isso? Ai, sou mãe de 3, eu não tenho metade dos meus neurônios, morreu já. 2008, 2009, não foi isso? Foi, por aí. É que eu entrei depois, né? Antes, Nerso? Tá, então você acha que tocou talvez antes do que eu. Você tocou provavelmente uma ou duas orquestras antes do que a minha. E aí fazia uma loucura, porque a gente saía da... saía da estadualzinha 5 horas da tarde pra pegar uma van de lotação que ia pra lá. Gente, na Armênia. Mas era muita gente que ia. Eu acho que eram 5. Ia todo mundo junto. E queria todo mundo ir na mesma van, né? E era lotação, né? Exatamente. Aí ia enfiando os negros assim, ó, na vanzinha, todo mundo em pé assim, ó. Cuidado com o cello, vai quebrar o cavalete do cello aí, ó. Ajuda aqui. Aí ficava fazendo
rodinha em volta do cello pra não moer o cello da pessoa, porque o case era rígido, né? Então tá tudo certo. Podiam apertar nós que tava tudo certo. Quando eles viam aquele bando de criança com um monte de mala enorme pra entrar naquela van... Ele já saiu correndo. Vai embora, vai... Já era uma tragédia. E daí a gente ia... Mas era tudo diversão, gente. Era tudo farra. Nossa, era tudo brincadeira. A gente era muito inocente. A gente era criança mesmo, eu acho, assim. Porque era tudo, assim, muito, assim, divertido, sabe? Os perrengues. A gente adorava. Aí depois fiz teste no Bacarelli e falei, pô, tá mais tranquilo, né? O valorzinho já tá igual, né? Aí nessa época eu já tava fazendo faculdade de música, né? Então eu já tava morando em São Paulo. Onde? Eu fiz um período eu fiz na Santa Marcelina, mas aí eu não aguentei o tranco, que era muito puxado, daí eu fui pro Mozarteu, FAMOSP, né? E aí eles... Aí eu fui pro Bacarelli, daí eu fiquei uns 3 anos lá no Bacarelli, né? Eu cheguei a fazer a turnê, e quando eu fiz a turnê, eu já parei pra pensar. Eu falei, nossa, seria legal, né? Vamos ver. Aí eu fui e fiz teste, fui na cara de pau. Mandei e-mail pros professores. Tinha um amigo meu que morava lá, na época, que é contrabaixista. Morava lá em Viena. Lá em Viena. Ele já tava estudando lá no Conservatório de Viena. E aí eu pedi contato de professor pra ele. Falei, viu, me dá contato de professor aí. Fui mandando e-mail pros professores. E aí eu fui pra lá, fiz umas aulas com esses professores. Falei assim, quem me aceitar, eu entro na turma, né? O ensino lá é barato, mesmo nos conservatórios particulares. São taxas, assim, mínimas pra você se inscrever. Era barato mesmo, o custo é viver lá, né? Em Viena é caro. E aí eu consegui um professor que era o Georg Hamann, que era muito legal. Ele era uma pessoa, assim, muito humana, que também... Tive professores muito humanos, assim, sabe? Que abraçava bastante estrangeiros, assim, e tinham um cuidado de prestar uma atenção a todos os demais necessidades, né? Que os alunos tinham, né? E aí comecei a fazer aula com ele pra me preparar pra entrar na universidade. Lá. Ah, então calma, você foi antes pra fazer aula com esse professor? Isso. Que já era professor da universidade. Isso. Porque também eu precisava fazer o alemão, né? Porque na universidade... Era nível B2 de alemão para passar. Que então, é uma mínima proficiência. Então, eu já fui para fazer aula de alemão para conseguir fazer a prova da universidade. E você fez aula de alemão onde, na vida? Não, eu tinha uma escola que era uma escola meio que comunitária, assim, que tinha muitos estrangeiros que faziam. E daí era todos os dias. 3 horas por dia, assim, no intensivão de alemão. Pra conseguir chegar no nível, né, que eles exigiam. E pros seus pais, como foi isso? Pô, uma coisa é colocar uma criança pra estudar música, outra coisa é essa criança falar, então, vou ser musicista. Não sei dizer como foi, porque eu sempre fui muito, assim, maluca nas coisas que eu queria fazer, né? Então eu falava... E meu pai sempre me incentivou muito. Então eu falava, eu quero fazer isso. Tá bom, vai. Quero fazer aquilo, tá bom, vai. Vou pra São Paulo, 18 anos, eu sou filha única. Vai morar em São Paulo. Fui. E então, meu pai sempre me incentivou muito a ir, né? Fazer as coisas. E meu pai gostava bastante, né? Que hoje até é uma questão um pouco pra eles, assim, ela não toca mais, sabe? Mas agora que eles estão começando a entender também a minha profissão, né? Foi exatamente esse caminho que te levou para a profissão que você tem hoje. E Se não fosse esse caminho, você não ia chegar nessa profissão. Sim, e tem também a questão dessa vivência musical que eu tenho, as vantagens que ela me traz da minha prática clínica também. Porque a gente vê o curso de a musicoterapia ainda no Brasil, muita gente não é músico profissional que vai atuar, né? Então, às vezes é uma pessoa que gosta de tocar um violão, toca bem um violão, canta, alguma coisa nesse sentido, mas não tem uma vivência musical, né? Para trazer esse contexto, esse enriquecimento musical para o contexto clínico, né? Então, eu noto que hoje, pela minha experiência musical, eu consigo estar ali com as crianças, eu consigo atender de uma forma mais completa. E você consegue usar o violino também nos atendimentos? Eu só não consigo usar o violino atualmente porque eu atendo, minha grande maioria é crianças autistas.
Ok. Então elas vão querer pegar, né? E uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer na prática clínica é não podar a criança, né? Nesse sentido. Se a criança quer pegar um instrumento e explorar esse instrumento, ela tem que ser um instrumento no qual ela possa pegar e explorar. E fazer o som e realizar, né, ali naquele contexto. E o violino é muito frágil, né? Mas quando é uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que não tem mobilidade, eu consigo usar. Com pacientes adultos, eu consigo usar. Paciente que vai mesmo para essa questão de cuidado mental, né, de terapia mesmo, a gente consegue usar. O violino, se o paciente tocar um instrumento, a gente consegue fazer duetos, composições e improvisações ali juntos. Dá para usar o violino, sim. E no curso de musicoterapia, né, na graduação, você fez a sua graduação em violino? Eu nem terminei a minha graduação em violino, eu fui embora antes. Ok. E daí eu mudei já para musicoterapia. E no curso de musicoterapia, quais são mais ou menos as matérias assim, principais? A gente tem bastante matérias da psicologia, né? Matérias assim de medicina no sentido de anatomia, né? Citologia, né? A gente tem bastante matérias dessa área da saúde. E aí da parte de música a gente tem a teoria musical, violão, piano, história da música. A gente tem um pouco de improvisação, tem algumas matérias da área musical também. E quão verdade ou mentira é, por exemplo, a história de que determinadas tonalidades causam determinadas reações, que o universo é em Ré menor? Essa do universo é nova. Essa do universo eu nunca tinha ouvido. Mas, das tonalidades, é verdade e é mentira. Porque o que acontece? É cultural. Então, uma tonalidade que pode trazer uma sensação de calma aqui no nosso contexto, né, ocidental, no Oriente não vai ter esse mesmo efeito. Mas sim, existem tonalidades que num contexto cultural elas remetem realmente a sensações, a sentimentos, a estados, né, de humor. Mas isso é cultural, varia de acordo com o lugar do mundo que você tá. Tipo, se você foi traído, você vai escrever em Ré maior ou Sol maior. Então, isso daí é uma coisa tipo, de Goiânia. Todo sertanejo é Ré maior ou Sol maior. É incrível. Quando muito diferente em Lá maior. Então, mas isso é cientificamente estudado, né? Eles fazem isso de propósito. A gente entra aí numa questão da música comercial, né? Que tudo isso é estudado para que seja realmente dessa forma, para que alcance as massas, para que seja facilmente processado, né? Até mesmo esse processamento auditivo, né? Então, por exemplo, eu estava contando para você que eu fui falar no curso de enfermagem, né? Para os alunos de enfermagem. E no final eu fiz um momento de escuta musical. Então, antes eu fiz um relaxamento com eles, né? Pedindo para que eles tivessem consciência corporal. Então, é mais ou menos a gente parar para sentir as partes do corpo e entender como que tá seu físico naquele momento e depois fazer uma escuta, né? E aí eu coloquei para eles ouvirem depois disso o segundo movimento da Baquiana 4, tá? Aquilo para eles foi demais de informação. Processar auditivamente aquilo, para eles é muito difícil. Para pessoas que não têm essa educação de ouvir, né? Porque ouvir música, eu falei para eles isso. Eu falei, é igual comer sushi. Toma café sem açúcar. Exatamente. Você vai comer sushi a primeira vez, você quer só os fritos e olhe lá, não gostou muito. Aí vai mudando, né? E é a mesma coisa, é um treino, né? Por quê? Porque é muito, muito timbre, muita variação rítmica, são muitas alturas. Isso daí é muita atividade cerebral. Só na escuta, seu cérebro tá trabalhando demais ali para processar aquilo lá. Então, para eles, foi demais. Uma coisa que para mim é super acolhedora. Eu escuto aquilo, eu me sinto assim, em casa, sabe? É um negócio que, assim, eu deito e durmo. Para eles foi chocante, assim, foi tumultuado, foi uma coisa, assim, demais, né? Então, é cultural. Então, é escrito dessa forma para vender. Por quê? Porque se eles metem lá uma harmonia rica, cheia de instrumentos, com variações, as pessoas... Não, peraí.
Quer escrever É uma demais. música de sucesso? 1, 5, 6, 4, 1. É isso aí. Tipo, dó, sol, lá menor, fá, dó. E repete. E a neurociência explica o porquê, né? Então, tem uma razão pra Que isso. isso basicamente é uma redução do Pachelbel. Que era 8 acordes, aí virou 4. Então, Muito bem. Amanda, como foi pra você quando você conheceu a professora Natália Matos? amiga. A gente não se falava, na verdade. Né? Vocês não se falavam? Não. A gente se conheceu quando a Natália quase me derrubando da escada. Nossa, você empurrou ela da escada. Não empurrou. Eu tava grávida da Ana. E aí ela deu um... Aí eu quase fui. Aí eu Menina, já conheci ela amando muito. Você lembrava disso? eu não. Então você começou adorando ela. A Natália tem, ela tem algumas coisas que são muito parecidas comigo. Hum. E aí, quando as pessoas são muito parecidas com a gente fica meio assustado, né? E aí, eu, no começo, eu ficava meio... Ah, quem é essa menina aí? O que vocês eram parecidas? Ah, coisas de criação, principalmente, eu acho. Coisas mais pessoais, assim. Ok. Eu achando que você ia falar bem de mim, amiga. Que Eu falo bem de isso? você. Ah. Mas tá falando de quando a gente se conheceu, aí. E como que vocês se aproximaram, assim? A vida. Sim, mas o que? Rolê de músico. Rolê Se- de músico. Se esbarrava nos A rolês. gente foi na casa da Vai-Vai. A gente ia na escola de samba. Vocês iam na escola de samba vai pra tocar? Não, na época, pra curtir mesmo o ensaio. Foi. Bem festeira elas. E a gente tinha muitos amigos em comum também, né? Quem não tem, né? No meio musical, todo mundo se conhece. E quantos sobraram? O quê? Dos amigos em É. comum? Ixi! Cara, você sabe que agora parando pra pensar real, eu não lembro como foi que a gente começou a se... Nem eu. As Sim. melhores amizades não, mas surgem assim. o que eu lembro é que a primeira vez que eu falei com a Natália foi essa vez no Baca, que eu tava com um barrigão e ela foi descer a escada e eu tava com o violino, e aí ela esbarrou no violino e eu tive que segurar no bagulho pra eu descer rolando. Esse foi o meu primeiro contato. Ela já falou, ih, essa menina aí que esbarra nem pede desculpa. Exato, foi a primeira reação. Eu falei, ei, pode de mulher, pô. E aí, mano? Depois disso... a gente Não se sabe, a vida Depois nos disso, a gente uniu. foi pra praia. Daí já o resto é história. E como na sua memória foi a primeira interação de vocês duas? Não, eu lembro da Amanda no Bacarelli, assim, de vê-la, assim, né? Mas, assim... Naquela época, tinha uma questãozinha, assim, do Bacarelli, né? Que era o quê? As meninas que eram de Heliópolis... Não as meninas, todo mundo que era de Heliópolis, de quem não era do Heliópolis. Então, ficava meio assim, separado. A gente rolava um... De quem era do Heliópolis, que você disse que morava lá? Isso, Tá. que era originalmente do projeto, né? Ok. Do Bacarelli, que tocava na Sinfônica e que morava lá, que era do projeto mesmo, fazia aula lá. Porque quem não. A gente tinha que fazer aula lá, esses eram dos pré-requisitos para você tocar na orquestra, mas a grande maioria também fazia aula em outros lugares paralelamente, ou na ULM, ou na escola municipal, né? Então, tinha aqueles que eram do instituto, que, né, tinham começado e feito ali os seus estudos dentro do instituto, e os que vinham de fora para complementar a orquestra, que na época tinha essa necessidade de pegar músicos de fora. Então, já tinha, assim, uma questão, né? De separação. Então, e a Amanda, nessa época, ficava mais com o pessoal que era de lá, né? Que era do instituto mesmo, porque ela fazia aula lá, né? Tudo. Então, ela tinha mais proximidade, né? Então, já ficava meio assim, separadinho. Aí, com o tempo, foi juntando, né? A galera foi se misturando ali, né? E acabou que a gente começou a se aproximar. Mas, assim, eu não lembro pontualmente de um dia. Pelo que a primeira vez que acho que a gente se falou, de fato, foi na Vai-Vai. Foi, né? Eu acho que foi na Vai-Vai. Verdade. Que não teve nada a ver com o Bacarelli em si. Teve, porque Tinha. foi o Bacarelli que tinha feito o desfile, e É. eles tinham dado, o Vai-Vai ganhou, e aí a gente ganhou o acesso pra Ah, festa então vocês foram pra dele. desfilar, então. Não, a gente foi na Não, festa foi só. na comemoração, a gente foi na festa. Ah, na festa, ok. Que ganhou, a festa que ganhou. exato. Ah, ok, entendi. Porque daí tava o Renatinho, tinha uma galera do barco, o Mas- Everton tava, tinha um monte de gente. E aí lá, como todo mundo era meio que amigo em comum, a gente começou a conversar. Acho que a Thaís tava. A
A Thaís da Flauta, Manaus. Exatamente. Era muito amigo em comum, essa era a loucura. Rapaz, E depois, não lembro. vocês eram violinistas e conseguiam fazer amizade? O quê? Galera era muito amiga. Eu não lembro de eu ser amiguinho de ninguém, não. Nossa, a gente tinha amizade, sim. Mas a parte legal, que não foi uma amizade que durou ali naquele momento na orquestra, porque a gente carregou isso pra vida. A gente não mora mais na mesma cidade, e é o que a gente tava falando ontem, é a amizade e manutenção barata. A gente sabe que cada uma tem a sua rotina, a gente se fala, entende que hoje cada um tem a sua vida, mas segue. E a amizade pra uma vida. Rapaz. Já passamos Réveillons juntas, já passamos Natal juntas, já viajamos, já passeamos. Maravilhoso. Mas eu acho que assim, a gente tem um ciclo de amizades, assim, daquela época, assim. Eu tenho contato com dos mais próximos, assim, não sou... Violinista é o Ney mesmo que eu tenho contato, que assim, é contato mesmo, assim, falo com ele direto. É o Manaus, toda essa galera era tipo ali, escola de música e Bacarelli, né? Então, Manaus, o Rafael, o Jader, né, que eu morava numa república, era só eu de menina e os 3 caras. Eu lembrei como eu te conheci antes, porque você morava com o Jader. Ela morava numa república e o Jader é da minha cidade. Então eu já conhecia ela antes. Como que é você ir morar numa república de músicos? Era maravilhoso, eu não fazia nada, eles faziam tudo. No caso da república dela, porque a minha era péssima. Como assim? Minha república era maravilhosa. Como assim você não fazia nada e eles faziam tudo? Eles limpavam a casa inteira, eles faziam compra, e eu só Você era o chaveiro da galera. curtia. Era maravilhoso. Caramba. Hoje em dia eu não vejo mais o pessoal, os estudantes, assim, com essa, né, de ter república, de sair. Mas tem também. Ainda tem, mas é diferente da nossa época. Porque eu sinto que... Na nossa época, duas idosas agora. Mas Elas somos são idosas muito mesmo, velhas. amiga, nós estamos velhas, se Que situa. triste, porque na nossa época, eu acho que a gente se juntava pra uma série de outras coisas. Não era só o financeiro, eram as pessoas legais, eram as pessoas que queriam estar junto. Hoje a galera se junta e mora junto sem nem falar muito com a pessoa. Era muita gente de fora, né? Muita gente de fora. Né, na República mesmo era ele de Manaus. Mas ninguém te expulsou da república que você chegou, não, né? Não. Porque quem montou a República ali sou eu, né? O aluguel tava no nome do papai. Aí então era você eles que me podia tratavam expulsar, com né? Quer ver como muito amor e O carinho. plot twist da vida? Ah. Quando eles saíram da República, o pai dela foi guardar as coisas do Manaus na minha casa. Você lembra disso? Que eu conheci seu pai. Porque eu tinha um espaço na minha casa, o Manaus precisava guardar umas coisas, e aí o pai dela foi na minha casa. E quando ele chegou, ele falou, você é o pai. E assim, a gente conhecia todo mundo, gente. Que legal. Maravilhoso. Época boa, foi bom. Uma maravilha. Época boa, mas eu não sinto falta. Não? Época boa, mas eu não sinto falta. E como que você ficou sabendo da existência do violino didático? Qual foi a sua primeira impressão sobre? Amenda. Fiquei sabendo pela Amenda. É o presente de Deus da Amenda. Tem um canal. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Não tinha noção de nada, assim, não sabia. Daí fui ver, né? Eu falei, nossa, super legal, realmente. Aí, só que eu também não tinha dimensão do que era, né? Aí, conversando com o Ney, porque o Ney teve uma época também, fez um canal lá, né? Aí eu falei, Ney, você sabia que o namorido novo da Amanda, ele tem um canal? Aí ele virou pra mim e falou assim, viu, o canal dele é muito bom, ele tem muito aluno, o negócio bomba, é muito da hora, não sei o quê. Eu, nossa, não sabia. Aí que eu comecei a acompanhar, porque eu não assim, por fora, né? Eu adoro quem tá ouvindo aqui. Minhas amigas botaram um apelido no Jean antes de conhecê-lo. Que era Meu o meu Deus. presente de Deus. Presente de Deus da Amenda. Muita responsabilidade, gente. Aí, na hora que a gente tava descendo pra pegar vocês ali no portão, ela comentou disso. Ela falou, mas aí tem que ver de qual cultura, qual deus, né? Porque tem o Loki, que é o deus brincalhão, que é tipo um saci, né? Aí fica a critério de vocês. Hein, amiga? Muito bem. E se você pudesse indicar uma pessoa para estar aqui nesse podcast que ia ser uma conversa interessante para o meio musical, violinístico, quem você acharia interessante? Eu acho que é a Cecília. Ok, maravilhoso. Cecília Guida. Cecília. Será um prazer inenarrável. Já estamos, inclusive, conversando com ela, eu acho. Verdade! Nossa, Sim. esse eu não perco por nada. Ela tem muita história pra contar, Ela é uma das pessoas responsáveis
por grande parte dos violinistas que nós temos hoje em E dia. história de perrengue, assim, que você fala, meu Deus, como que passou por isso? Ela tem uma história, assim, de que ela caiu na Europa. Ela sofreu uma fratura que foi, assim, muito grave. E foi um perrengão, assim, que ela passou na época. E não lembro se era o hostel que foi lá e tipo, deu uma socorrida nela e tal. Ela foi aluna da Berta Vollmer também, que também cuidaram super dela lá. E assim, ela sofreu, teve um perrengão, assim, de um acidente sério que ela sofreu na Europa, e ela conta essa A história. Cecília estudou em Colônia também? Foi, Na mesma época que o Bozizio ou não necessariamente? mais ou menos ali. Ah, no mesmo lugar. Que da hora. Nós estivemos lá, na mesma escola. Estivemos assim, pra visitar, né? O Rostão já não tava mais lá, obviamente. Natália, pra quem tá te ouvindo e ouviu toda a sua experiência com musicoterapia, eu fiquei sabendo que você vai abrir clínica em outro lugar. Então, pra quem tá sabendo, conta pra gente, se eu tenho um filho, eu quero fazer musicoterapia, como eu te acho? Agora a gente tá indo pra Sorocaba, né? Então, contato é pelo Instagram mesmo, pode Como me que é o seu chamar. Instagram? @mtna_matos Matos com 2 T's. Nós vamos ter que mudar esse negócio aí depois, Por pra quê? ficar mais fácil com as pessoas. Ô, Vem, Jesus. gata. Eu não entendi o arroba, digital. na verdade. Não entendeu? Não. Repete pra nós. MT MT. na NAH. Na MT na, com H no final. Matos com 2 T's. Matos. É. MT de musicoterapeuta. Isso. Ah, nossa, eu jamais ia ver. Pra mim, MT era, sei lá, Quando a gente vai colocar, a gente abrevia MT, né? MT Mato Grosso. MT, musicoterapeuta. E aí, a gente tá indo pra Sorocaba agora, né? Uhum. Tô aí... Minha intenção ano que vem, se eu conseguir tempo, né? Logística familiar, é começar um grupo de estudos no conservatório, talvez, com os alunos aplicando técnicas de musicoterapia para trabalhar a ansiedade pré-performance. Então, fazer um E aí trabalho... você vai fechar um ciclo. Então, tá vendo? Porque o que te levou pra musicoterapia foi a ansiedade Sim. pré-performance. Isso. E aí você fez todo um estudo, sabe como lidar com isso hoje em dia, tem vai poder ajudar técnicas outras pessoas. que a gente usa utilizando a música mesmo, né? Utilizando outros recursos musicais pra gente trabalhar a ansiedade pré-performance, né? Trabalhar essa questão, né, da eliminação de neurotransmissores de estresse pra evitar os efeitos físicos, né? Secura de boca, tremor de mãos, né? Mas aí é remedinho? Não, é só... é com treino mesmo, é brinco, treino. gente. Então, formas não farmacológicas, Ok, né? maravilhoso. E com treinos mesmo pra trabalhar. Vamos supor que eu tenho um filho pequeno em casa que ele fica muito tempo na tela, ele não tá mais conversando com as pessoas porque ele gosta só de ficar no celular. É indicado pra ele também terapias? Com certeza. Primeiro, é uma avaliação médica, né? Avaliar, leva no pediatra, leva num neuropediatra e iniciar com a intervenção o mais rápido Vamos supor possível. que meu filho tem, sei lá, 4 anos e ele passa mais tempo no celular do que brincando. Mas isso não é o normal? Não deveria. E aí, E quando é adulto? Também não deveria. Vixe, preciso de musicoterapia. Sim, é indicado. É sempre aquela coisa, né? Tá Ele fora. não precisa necessariamente ter alguma outra coisa. Pode ser indicado simplesmente para ele ter uma outra coisa para fazer para não ficar tanto tempo na tela. Sim, pode ser, sim. A gente aí vai tentar trabalhar também para ele começar a desenvolver outros interesses, né? Porque geralmente a criança que fica só na tela, o que acontece? Ela fica com uma liberação ali de endorfina constante no cérebro, né? Porque a tela, ela não tem o tempo de ócio ali, né? De tédio. Então, a criança tá com uma estimulação cerebral constante e muito intensa. Então, para uma criança que tem muito tempo de tela, é muito difícil ver graça, desenvolver interesse em uma brincadeira de interação, uma brincadeira com um jogo didático, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que ser feito... É quase que um desmame, assim, da tela, para que o cérebro comece a se acostumar a estar com menos neurotransmissores de prazer no cérebro, para começar a desenvolver outros interesses e abrir essa atenção da criança, para ela conseguir interagir. Ou seja, papai e mamãe que tá ouvindo, que tem um filho pequeno que passa muito tempo no telefone, não é legal, hein? E se você é Não legal. adulto e passa muito tempo no telefone, venha aprender violino. Vem aprender violino, porque não é terapia, mas é terapêutico. Maravilhoso. Aju- Sigam doutora Natália Matos
nas redes sociais. Foi um prazer inenarrável Obrigada, de Jean. receber. Muito obrigado, professora Amanda. Nós temos agora aqui no podcast a série Amanda Matias. Eu vi no Instagram lá, eu vi. É a série Amanda Matias, porque tem os convidados que normalmente eu indico pra ela, que é 20% dos convidados, e todos os outros convidados. Ah, tá. Eu achei que era aqueles dela que ela tá falando do vibrato. O último que eu vi foi a da Fadinha do Vibrato. Fadinha do Vibrato. Eu achei que era esse. Não. Maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, comenta o que você achou, o que foi mais rico pra você. 5 estrelas no Spotify. Um abração e até mais. Tchau.